Bom, querido, chegamos no último estudo desta série acerca de Tiago. Como dissemos no início desta série, tem muita gente que acha que a epístola de Tiago não foi inspirada por Deus. E por que tudo isso? Por causa da ênfase de Tiago nas obras na vida do cristão. Martinho Lutero, por exemplo, o grande defensor da justificação pela fé, considerava a epístola de Tiago como a epístola de palha. Por isso, neste último estudo, revisaremos o que Tiago e outros escritores bíblicos falam acerca do Evangelho. Para começar, precisamos ler Hebreus capítulo 4, verso 2. Diz o seguinte: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O autor da epístola aos Hebreus declara aqui que as boas novas do Evangelho foram pregadas também para as pessoas do Velho Testamento. Mas, infelizmente, elas não entenderam o assunto. Isto significa que o Evangelho não é um tema exclusivo do Novo Testamento. O Evangelho eterno vem pois da eternidade. Apocalipse 14:6 declara que o anjo que apareceu no cenário profético dos últimos dias o fez para pregar o Evangelho eterno. Este Evangelho foi-lhe apresentado ao ser humano logo após a queda. O ser humano estava perdido por causa do pecado, tinha desobedecido e a condenação da morte pairava sobre suas cabeças. E Deus apareceu então para fazer pelo homem e pela mulher o que eles eram incapazes de fazer por si mesmos. Um cordeiro foi morto, seu sangue foi derramado. E desde aquele dia o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo molha cada página da Bíblia. Agora, depois da morte do cordeiro no Éden, a sua pele serviu para elaborar vestidos e cobrir a nudez de Adão e Eva. Em nenhum momento houve participação humana. Deus fez tudo. O ser humano recebeu tudo pela fé. Esse era o Evangelho eterno. O Evangelho é a boa nova de que mesmo que nós arruinamos tudo, Deus tem uma solução para o problema do pecado, no qual nós voluntariamente nos afundamos. Este Evangelho está presente em cada detalhe do Velho Testamento, em cada história, em cada ordem, em cada incidente, desde a ordem que Abraão recebera para sacrificar o seu filho Isaque, passando por cada detalhe dos utensílios do santuário, passando pelo cerimonial dos sacrifícios que o povo realizava todos os dias. Tudo, absolutamente tudo, anunciava o Evangelho eterno. Aquele cordeirinho que derramava seu sangue no altar do sacrifício diário de Israel, era o símbolo do Cordeiro de Deus, que um dia derramaria o seu sangue em nosso favor na cruz do Calvário. Mas, infelizmente, o povo de Israel, em algum momento da sua história, perdeu de vista o Evangelho e ficou apenas com uma montanha de regras e normas e deixou de enxergar a Jesus. Por isso o autor da epístola aos Hebreus diz que a mensagem que eles ouviram de nada lhes serviu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Agora, querido, nós também precisamos estar atentos porque corremos o perigo de perder de vista a Jesus e concentrar-nos somente nas obras que acompanham a fé autêntica. Na segunda parte deste estudo, entenderemos melhor o problema de Israel. Jesus, em certa ocasião, disse o que está registrado aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A que justiça se referia o mestre? A justiça das obras. O povo judeu era fascinado por obras. Além dos 10 mandamentos, eles tinham uma montanha de pequenos regulamentos e tradições que estavam escritas no Talmud,
O Talmud era um livro que, por sua vez, continha 2 livros. O primeiro era o Mishnah, que registrava todos os regulamentos que a tradição tinha estabelecido. E o segundo livro era o Gemara, onde se explicava as tradições registradas na Mishnah. E estes judeus eram celosos cumpridores de tudo. Ninguém podia acusá-los de não cumprirem alguma coisa. O jovem rico, por exemplo, um dia olhou Jesus nos olhos e, referindo-se aos 10 mandamentos, disse: tudo isso eu guardo desde quando era uma criança. E, no entanto, Jesus disse aos seus discípulos: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mais ainda, o mestre registrou 2 parábolas. A parábola do filho pródigo e do fariseu e o publicano. Nestas 2 parábolas, o mestre ensinou que aquele que, na sua opinião, cumpre tudo, deve prestar muita atenção, porque, em realidade, pode estar completamente perdido. O filho pródigo, por exemplo, não tinha consciência da sua condição espiritual, até que chegou a uma situação extrema e só então reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Então pediu para ser um servo. Até aquele momento, ele achava que o dinheiro era seu, que metade da fazenda lhe pertencia, enfim. Já o fariseu da parábola entrou e saiu do templo achando-se bom, mas com o coração vazio. E que as boas obras que você pode fazer talvez satisfaçam as suas expectativas humanas, mas não as divinas. O Evangelho é mais, muito mais do que simplesmente obedecer. Bom, vejamos agora o que diz Paulo, o maior expoente da justificação pela fé. Antes de se encontrar com Jesus, Saulo de Tarso era um bom judeu, cumpridor de todas as tradições judias. Ele mesmo afirma em Filipenses, capítulo 4, versos 3 ao 6, o seguinte: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tinha ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você percebe tudo isto? Porém, quando Paulo se encontrou com Jesus Cristo, ele entendeu que tudo isso que ele era não lhe servia de nada. A salvação não dependia desses detalhes de comportamento, por mais importantes que eles parecessem. Bom, Paulo entendeu, mas muitos judeus não entenderam. Porque, embora se tivessem encontrado com a doutrina, não se encontraram nunca com Jesus. Então Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, versos 14 ao 16, o seguinte: na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente com Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Impressiona-me a expressão quando alguém se converte ao Senhor. A chave para entender o Evangelho é converter-se. Só que a conversão não é uma obra humana, é trabalho do Espírito Santo. Uma pessoa pode estar convencida da doutrina, mas isso não significa necessariamente que esteja convertida. Esse era o caso de Nicodemos. Ele era um mestre da teoria, mas quando Jesus lhe disse que precisava ser convertido, ele fugiu. Agora, eu me pergunto, será que eu entendi? Ou simplesmente menciono Jesus para tudo, mas continuo confiando nas minhas boas obras? Esta é uma pergunta que cada um deve responder. Falemos agora dos pactos. Esta é a 4ª parte.
Existem basicamente dois pactos ou alianças. O primeiro pacto foi estabelecido entre Deus e os nossos primeiros pais no seu estado de perfeição. Eles não precisavam da graça para obedecerem, porque tinham sido criados com natureza perfeita. Em seu ser, eles traziam a tendência natural para o bem, para a obediência. Por que então eles pecaram? Esse é um mistério. Mas o que sabemos é que, ao pecarem, perderam a natureza perfeita e adquiriram a natureza pecaminosa que os leva para o pecado. A partir de então, todos os seres humanos nascemos com essa natureza má que nos empurra para o mal. Hoje ninguém pode obedecer a Deus pelas suas próprias forças. Precisamos da graça redentora e purificadora. Precisamos do poder do Evangelho em nós, se quisermos obedecer. Qual foi o erro de Israel? Eles, com a natureza pecaminosa lá no Sinai, disseram: tudo que nos ordenaste, nós faremos. Ah, querido, Adão e Eva, antes da queda, podiam dizer isso. Mas não Israel com a natureza pecaminosa. Por isso eles falharam. E o autor da epístola aos Hebreus disse que, o que está registrado aqui em Hebreus capítulo 8, versos 9 e 10. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você percebe? Deus não deseja que o ser humano tente ser bom pelas suas próprias forças. Por mais que o ser humano se esforce, não conseguirá por causa da natureza pecaminosa que carrega. O que Deus deseja é colocar os princípios de sua santa lei no coração humano para que ele obedeça de maneira natural. Só que este milagre unicamente acontece no momento da conversão. Chegamos agora no fim deste estudo, falando do Evangelho no tempo do fim. Para isto, não podemos deixar de mencionar Apocalipse 14, 6, que diz: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Este anjo de Apocalipse simboliza o grupo de mensageiros que pregarão a última mensagem ao mundo. Essa mensagem é o Evangelho eterno. Outro texto que menciona o Evangelho eterno como a mensagem de Deus no tempo do fim é Apocalipse capítulo 10, verso 7. Diz: mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Este verbo anunciar, no original grego, é a palavra evangelizo, que não é outra coisa que anunciar o Evangelho eterno. Quer dizer que esse Evangelho já tinha sido anunciado aos profetas. O Evangelho é eterno, não é um Evangelho do Novo Testamento, não é do Antigo Testamento. É o único Evangelho eterno de Deus. Este Evangelho tem dois aspectos. O primeiro é a causa da salvação, ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O segundo aspecto é o resultado da salvação, ou seja, a obediência aos eternos princípios da sua santa lei. Pregar unicamente a graça, sem mencionar a obediência, é pregar a metade do Evangelho. Por outro lado, pregar somente o resultado da salvação, que é a obediência, sem pregar a graça, significa não ter entendido o Evangelho. Este Evangelho eterno tem seus fundamentos teológicos tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Jesus não veio a este mundo trazendo um novo Evangelho. Ele veio para lembrar ao seu povo do único Evangelho que eles tinham esquecido. Sabe, queridos, os israelitas tinham deixado de lado o sentido verdadeiro dos sacrifícios
e tinham ficado apenas com um ritual de cerimônias vazio, confiando no seu próprio esforço para alcançar a salvação. Agora, este perigo também corre a igreja hoje. Por isso Jesus diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará ricos. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. Querido, o apóstolo Tiago enfatiza as obras da vida do cristão, mas como uma expressão de um cristão sábio. Ele acredita firmemente na graça redentora de Cristo. Por isso, Tiago 1, 16 e 17 diz, meus amados, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É como se Tiago dissesse, não se deixem enganar, não se deixem enganar, porque tudo que é bom, toda dádiva perfeita, a salvação, tudo vem de Deus, é por graça, e Deus não muda jamais. O seu evangelho é eterno, e também não muda, porque é sua palavra, e sua palavra é eterna. Oh querido, diante de tudo isto, a nós só nos resta confiar no Senhor, aceitar a salvação pela fé, apropriar-nos da justiça de Cristo e depois, transformados pelo seu amor, viver uma vida de obediência, para que as pessoas saibam que um dia nos encontramos com Jesus. Que Deus te abençoe.